Olá, minha gente. Estamos iniciando o programa Eu e Você. Ao meu lado, participando do programa, o meu amigo jornalista Pedro do Couto. Vamos dar a relação dos assuntos que trataremos hoje. Teremos uma excelente entrevista com a filósofa Tânia Zaguri, que é mestra em educação e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E também abordaremos o assunto da descoberta de um nazista com 97 anos que vive até hoje solto na Hungria. Pedro, iniciando esse programa, vamos tocar num assunto que esperamos há 7 anos que ele aconteça, que é o julgamento do Mensalão. Mas estamos aí e vamos acreditar na justiça. Vamos esquecer as notícias nos jornais, principalmente as cartas dos leitores, que em sua grande maioria afirmavam que o julgamento irá dar numa enorme pizza. Afinal, lá se vão 7 anos e a maioria das pessoas lembra do Mensalão, o maior escândalo de corrupção já ocorrido na República Brasileira, mas não se lembram mais dos detalhes envolvendo deputados federais, partidos, publicitários, figuras de grande destaque no PT, a começar pelo chefe da Casa Civil, ministro José Dirceu, acusado de comandar todo o esquema. E tudo, na verdade, começou quando o então deputado Roberto Jefferson, presidente do PTB, declarou frente às câmaras de TV que o tesoureiro do PT, Delúbio Soares, repassava aos partidos da base do governo dinheiro para sustentar esse governo, passando a chamar-se de Mensalão. Ele próprio, Jefferson, teria recebido 4 milhões. Pedro, os ministros do Supremo Tribunal Federal conhecem bem o processo, tiveram um longo tempo para estudá-lo. Você acredita que a resposta dos nossos ministros no julgamento desse processo refletirá o pensamento do ex-procurador-geral da República, Antônio Fernando de Souza, autor da instalação do inquérito, e que nessa semana, numa entrevista, reiterou sua posição inicial ao declarar que o crime do Mensalão envolve corrupção ativa, passiva, peculato, e que se ofereceu a denúncia é porque tinha provas contundentes, deixando claro que é a favor da condenação. O mesmo pensamento tem o atual procurador Roberto Gurgel. Pedro, você é a favor ou contra a condenação? Olha, Gerson, pessoalmente sou a favor da condenação e não compartilho com o pensamento daqueles que sustentam que tudo vai acabar em pizza. Não vai acabar em pizza. O julgamento foi instalado, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu nitidamente as etapas, começa pelos principais acusados, tendo à frente o ex-ministro José Dirceu, demitido pelo presidente Lula da Casa Civil em 2005, quando o Roberto Jefferson explodiu o escândalo, denunciou o escândalo. É um personagem realmente dramático da história política brasileira, porque para ele denunciar Dirceu, ele assumiu a denúncia de si próprio. É um réu confesso, o Jefferson. Outro réu confesso no processo é o Duda Mendonça, que foi espontaneamente à CPI do Mensalão, dos Correios, depois do Mensalão, e depois apresentou informações de que tinha recebido 10 milhões de reais num paraíso fiscal. Confessou assim o crime de sonegação fiscal e evasão de divisas. Há outras evidências também, enormes do processo, enormes, não há dúvida alguma. Eu acredito que o Supremo vai condenar os réus do Mensalão, não mesmo pena por igual a todos, porque os crimes não são iguais, mas são variáveis. Mas a condenação, eu tenho certeza que vai sair. Não vai acabar em pizza. Ô Pedro, eu acho que você tem toda a razão. Há coisas, acontecimentos na vida que tem que haver punição e punição rigorosa. Tem que haver um exemplo para que não sejam repetidas. A propósito, eu vou contar uma história sobre ganância, coisas da vida que levam
atitudes erradas. É uma forma de lição de vida. Vamos contar essa história. O cidadão queixava de sua pobreza, da fome que passava, da dificuldade da vida e clamava aos céus. Fui esquecido. Repentinamente surgiu diante dele um ancião, cujo rosto mal se distinguia, que ofereceu-lhe uma pequena carteira, dizendo: vou fazer a tua vontade. Dentro dessa bolsinha existe uma moeda de ouro. Toda vez que tirares, surgirá uma outra moeda. Agora, para poderes utilizar a moeda ou moedas que tirares, terás que jogar antes fora essa bolsinha, jogá-la no mar, pois se não o fizerdes, as moedas se transformarão em pó. Em pó. Seja feliz. E o ancião desapareceu repentinamente, tal qual tinha surgido. O queixoso tirou a moeda e pensou: agora sim, vou matar a minha fome, mas tenho que antes jogar fora a carteirinha. Mas se jogar fora, não poderei mais colher moedas. Bem, então vou tirar 10 moedas, uma atrás da outra, então terei pelo menos a alimentação por 30 dias. Tirou 10 moedas, uma atrás da outra. No momento de jogar fora a carteirinha, ele pensou: mas já que tenho oportunidade, vou tirar mais 50 moedas de ouro e vou comprar uma casa para morar. Depois que as tirou, pensou: mas como jogar fora a carteirinha? Adoro nadar, quero uma piscina, embelezar a minha casa, ter uma charrete. E ele foi tirando as moedas, tirando uma a uma. Decorrido certo tempo, o cidadão foi encontrado morto de fome, deitado sobre uma quantidade incalculável de moedas de ouro. Qual a moral? A ambição sem limite, o apetite de querer desmedidamente, de querer cada vez mais, de cobrar mais e mais da vida, cresce incalculavelmente e as pessoas muitas vezes morrem, transferindo para amanhã ou depois a felicidade que a vida lhe oferece e que acaba não desfrutando no dia a dia. Gente, é preciso saber viver. É isso aí, minha gente. Gerson, sem dúvida alguma, a moral da história é a característica humana que não se sacia com as coisas que conquista, que é cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e ultrapassa os limites até da lei. Caso do Mensalão. Pedro, vamos agora à entrevista com a filósofa Tânia Zaguri, que é mestra em educação e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A professora Tânia é escritora com 22 livros publicados no Brasil e no exterior, conferencista com mais de 3.500 palestras e cursos proferidos em todo o Brasil. Vamos a essa entrevista imperdível. Como eu prometi no início do programa, nós estamos aqui com uma filósofa, uma mestra em educação, a professora Tânia Zaguri. Ela conhece sobre educação mais do que nós pensamos. Vamos entrar diretamente logo nesse assunto, para não perdermos tempo, porque perdendo tempo vamos perder muito para aprender. Tânia, em 2011 você publicou um livro, Filhos, Manual de Instruções, e atingia as gerações X e Y. Eu não sei, por exemplo, o que é isso e gostaria de aprender. Me responda. Bom, primeiro eu tenho que agradecer o convite de estar aqui ao seu lado, Dr. Gerson, é sempre um enorme prazer, e também pela generosidade das suas palavras, que eu agradeço, e vou tentar então explicar. Realmente é um termo que tem aparecido muito na mídia, de uma maneira geral, na imprensa toda,
X, Y, e aí as pessoas ficam às vezes em dúvida. Na verdade, isso é uma denominação bastante recente, né? Pelo menos recente assim, para a gente, né? Porque é um estudo que começou a ser feito a partir da Segunda Guerra Mundial por antropólogos, sociólogos americanos, e inicialmente era voltado especialmente para os americanos, né? Para estudar as diferenças nas diferentes gerações que começaram a conviver a partir da Segunda Guerra Mundial. Bem, tinha havido uma mortalidade tão grande, né? Uma perda de vidas de milhões e milhões de pessoas na Segunda Guerra, e aí surgiu uma geração que foi chamada de Baby Boomers, geração explosão de bebês, né? Como o nome diz, que justamente foi uma forma de equilibrar essas perdas, né? É tipo uma compensação biológica. Mas o que é mais interessante é que essa geração foi muito diferente da geração anterior. E então esse grupo de estudiosos, nessa época, começou a fazer um estudo para justamente entender o que seria essa geração Baby Boomers. Só que depois eles continuaram. Aí os filhos dos Baby Boomers já eram diferentes, então eles chamaram de geração X. De fato, a gente vê hoje que entre uma geração e outra, as mudanças são impressionantes. E é muito bacana a gente fazer esse estudo e ler esses resultados, porque isso nos ajuda a compreender melhor. Por que meu filho não aceita as coisas que eu falo? Por que meu neto é tão diferente do meu filho e de mim? O que você aconselha para que os pais façam, ensinando os filhos a não praticarem erros na infância, no início da vida? Então, como eu já escrevo livro para pais há muitos anos, eu também percebi que desde o primeiro livro que eu escrevi, que foi o Sem Padecer no Paraíso, que era para os pais da minha geração, né? E agora, eu escrevi esse livro, o senhor estava se referindo? Filhos Manual de Instruções, por quê? Justamente por perceber, primeiro, que os pais de hoje, quer dizer, esses pais que hoje estão com 30, 35 anos, 20 e poucos anos, eles são diferentes da geração anterior, que era dos Baby Boomers, que é a minha geração, que era uma geração que lia mais, que tinha uma preocupação social muito grande. Os jovens da geração X e Y, eles não têm tanta preocupação com o mundo em si, mas muito mais consigo próprios. Então, por isso, eles têm que ser diferentes com seus filhos, porque a preocupação deles é... Então, por exemplo, se a minha geração teve muita dificuldade de dar limites, e por isso eu escrevi o livro Limite Sem Trauma para a geração dos pais da minha geração, porque eles achavam que dar limite dava problemas emocionais. Então, já esses pais de hoje, eles não têm tanto problema de dar limite. O problema é eles saberem que tipo de limites dar e como dar os limites, né? E os avós? Eles não prejudicam muitas vezes a educação dos pais? É muito difícil a gente generalizar e perigoso também, porque, por exemplo, se você vai olhar os avós de hoje, muitas vezes eles ficam com seus netos e às vezes eles dão mais limites do que os pais, ou então dão limites talvez diferentes. Porque, por exemplo, eu vejo muitos pais de hoje terem pressa, né? Então ele não quer assim elocubrar muito, aprofundar, mas ele quer saber assim, como é que eu chego rápido lá. Então eles incorrem num erro que é, primeiro, tem pressa de resultados, porque educação, principalmente com criança, não pode ter pressa. Segunda coisa, para você não errar na educação dos filhos, é você ter um projeto. Você tem que ter clareza. O que eu quero com o meu filho? Qual é a tua proposta mais importante? Eu quero que o meu filho seja feliz. Eu vou fazer tudo para o meu filho ser feliz. Mas o que é fazer alguém feliz? Então aí entra o primeiro grande erro. Ser feliz é você não deixar teu filho chorar. Então você começa a deixar teu filho fazer tudo o que ele quer, né? O grande problema disso é que a longo prazo, a médio e longo prazos, isso pode ter graves consequências. Por quê? Porque a criança não conhece de fato o mundo em que ela vai viver. Ela pensa que o mundo vai ser igual o que ela tem na casa dela, que ela pode jogar tudo para o ar, ela pode quebrar tudo, ela pode mexer em tudo. Então hoje às vezes é assustador, né? Você vê que uma criança chega e ele é capaz de pegar e querer olhar o que tem no teu bolso e vai lá, sem pedir licença, e mete a mão no teu bolso. Por quê?
porque não aprendeu as regras básicas, né, da convivência social. Existem pais que acham que a educação não é obrigação deles, é da escola. Existe muito isso hoje em dia. Na verdade, é a obrigação da escola, sim, mas é diferente, é uma outra obrigação. Não isenta os pais, o fato de você botar uma criança na escola, da sua principal função, que é, a meu ver, a meu juízo, a formação ética, a socialização básica, né? E isso, cada família tem que fazer a sua, né, parte, a sua forma de ver o mundo. A escola não pode ficar com essa tarefa. A escola, ela complementa a socialização e ensina, transmite também valores, ética, mas a base começa em casa. E hoje isso está falhando muito, até porque os pais, além de estarem ausentes porque a mãe trabalha fora e o pai trabalha fora, além disso, quando eles voltam para casa, nem sempre estão dispostos a ficarem em casa com os filhos, a ter paciência, a desligar a televisão, com disposição para dar de si, né? Eu sei que você publicou um livro sobre o ponto de vista ecológico para as crianças. Você quis atingir a criança na sua educação ecológica? Posso mostrar? Por favor. Porque eu tô adorando, sabe? Já está com 6 volumes, vão ser 10, né? Então, a gente já está com 6, acabei de publicar esse aqui. É uma experiência muito gratificante. Primeiro porque as crianças estão gostando muito desse trabalho. Algumas secretarias de educação em vários estados já adotaram. E o que a gente pretende com essa coleção, além de, evidentemente, em primeiro lugar, despertar o interesse, o amor pela leitura, é também dentro do que a gente está preocupado hoje, de dar um futuro para os nossos filhos e netos, um mundo que seja factível, que seja sustentável, que as pessoas possam continuar vivendo nesse mundo. Então, visa muito também despertar o amor à natureza, a preservação, a ideia de você não fazer mal aos animais e ao outro de uma maneira geral. Então é uma coleção assim que está me dando muito prazer de escrever, como eu escolhi assim a dedo o ilustrador, porque todo o desenho dele é muito bonito, é um desenho muito, digamos assim, espontâneo e muito, assim, que passa muita emoção, nada de agressividade, é o Vinícius Vogel. Então eu acho que é muito bacana a gente poder fazer a criança despertar para esse mundo da leitura e principalmente com mensagens positivas, porque já tem tanta mensagem ruim, né, chegando às crianças hoje, agressivas, né, coisas assim que ferem. Então é bom que a gente tenha coisas positivas também para dar. O seu livro, muito conhecido, Limites Sem Trauma, Construindo Cidadãos, que já tem aqui no Brasil 600 mil leitores. Acho que foi pouco, tem muito mais, foi modesta. Me diga que foi publicado em diversos países do mundo, na Europa, aqui na América, que causou tanto sucesso. Me fale sobre ele. Eu acredito que esse livro, que realmente é meu livro mais vendido até hoje, está na 89ª edição. O sucesso dele se deve ao fato de que ele atende exatamente esse desejo do pai de dar limites, de ter um filho educado, que eu acho que todo mundo quer, porque uma criança mal educada... Gente, eu amo criança, eu trabalho há 43 anos em educação, amo criança, sou apaixonada, mas aquela criança impossível, não socializada, sabe? Aquela criança que chega derrubando tudo, agressiva, realmente dá vontade da gente sair, fechar a porta e trancar, né? Então eu digo assim, a gente quer isso. No fundo, toda mãe, todo pai, às vezes não sabe como fazer, se depara com esse amor que é, né, incomparável. Quando você se torna pai pela primeira vez, você fica, né, ai meu Deus, você acha que o teu filho é o único do mundo que é tão inteligente, que é tão maravilhoso, que é tão lindo, né? Então isso é muito bom para a criança, para a autoestima da criança, mas se não tiver limites, ele logo vai ficar tão feio. Eu sempre brinco assim, ninguém quer ter um filho que quando desce pro playground, todas as outras crianças sobem correndo porque a mãe chegou o fulaninho, vamos para casa. Então, no fundo, mesmo quem tem dúvidas, quer dar limite. Então, eu acho que foi isso, foi uma resposta
ao que eu vi como mãe também que eu sou, né? Então vocês estão vendo e assistindo essa brilhante palestra, a palestra da Tânia Zaguri. Ela é formidável. É pena que o nosso tempo é curto. Eu vou pedir a ela que ela faça a gentileza de atender o nosso convite e voltar outra vez, para que nós todos possamos aprender a viver, a educar filhos, educar netos, porque isso é fundamental para o crescimento de uma nação. Muito obrigado a você. Eu que agradeço. Você foi brilhante. Parabéns. Obrigada, querido. Obrigada. Até a próxima vez. É um amigo e tanto. Obrigada, querido. Nós ouvimos agora uma sensacional entrevista com a professora Tânia. Ela nos ensinou como lidar com os jovens de hoje para que tenham um futuro grandioso no dia de amanhã. Não é isso, Pedro? Exatamente. A visita ao passado sempre é fundamental, para o presente e também para o futuro. Não fosse isso, não haveria história universal. Mas agora vamos nos lembrarmos de alguma coisa no passado que nos dói até hoje. Então, vamos lá. Graças ao Centro Vicental em Israel, foi localizado em Budapeste um criminoso nazista mais procurado do mundo, Laszlo Zaatari, 97 anos, acusado de cumplicidade na morte de 15.700 judeus. Ele foi, em 1944, comandante da Polícia Real de Kassa, na Hungria, ajudando a organizar num gueto a deportação de 15.700 pessoas para Auschwitz. O carrasco, no campo de concentração, batia nas mulheres com um chicote e as obrigava a cavar valas com as próprias mãos no chão congelado. Que horror! Após a vitória dos aliados, fugiu para a Tchecoslováquia. Foi condenado à morte à revelia em 1948 por um tribunal tcheco, mas misteriosamente desapareceu. Sabe-se que se escondeu em Montreal, em Toronto, usando identidade falsa, e lá viveu décadas. Quando foi descoberto pelas autoridades do Canadá, fugiu e desapareceu mais uma vez. Segundo Efraim Zuloff, diretor do Centro Vicental, o monstro escondeu-se na Hungria. O problema é que o criminoso continua solto, entrando em lojas e até comprando jornal. Saibam que as informações sobre o paradeiro deste miserável foi enviada à promotoria da capital húngara em setembro de 2011. E só agora o vice-procurador de Budapeste declara que existe uma investigação em andamento. O covarde nazista tem endereço. Foi visitado pelo jornal inglês The Sun. Vive num apartamento de 2 quartos em um bairro de Budapeste. E na porta de sua moradia tem seu nome escrito na caixa do correio: Mit Laszlo Zaatari. Não o prendem porque não querem. Será que as autoridades de Budapeste estão com peninha do covarde carrasco porque tem 97 anos de idade? Ainda que chegasse à idade de Matusalém, se descoberto, tinha que pagar pelos seus crimes, servindo de exemplo à humanidade. Não acha, Pedro? Sem dúvida alguma, Gerson, sem dúvida alguma, acho sim. Inclusive é muito estranho esses comportamentos das autoridades de Budapeste que falam em investigação a respeito do nazista Zaatari. Não há necessidade de investigação alguma. Ele foi condenado à morte em 1948 na Tchecoslováquia. Os crimes do nazismo pelo Tribunal de Nuremberg e pela ata do julgamento são imprescritíveis. Portanto, não há o que discutir, não há necessidade de investigação alguma sobre o que o monstro praticou. É prisão e execução da sentença, sem dúvida alguma. Então,
Agradeço a presença do meu amigo jornalista Pedro Couto. Estaremos de volta aqui no próximo domingo, às 12 horas, na CNT. Até lá.